Olá, bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. Esse é o primeiro de 2 vídeos a respeito do tema módulo de um número real. Esse costuma ser um tópico que gera dúvida em muitos alunos. Diversos deles, quando entram na universidade, acabam se sentindo inseguros nesse tema e tendo dificuldades para resolver alguns exercícios. Diante desse cenário, foi feita a opção aqui em dividirmos o tópico em 2 partes. Na parte abordada nesse vídeo, será discutida como é definido o módulo de um número real e também quais são as propriedades válidas. Já no vídeo seguinte, o tópico ele vai ser abordado do ponto de vista prático, ou seja, a gente vai utilizar as propriedades vistas aqui para poder resolver problemas que normalmente o aluno encontra em qualquer lista de exercícios. E você domina esse assunto? Como esse é um daqueles tópicos que, se a gente sabe, ainda assim vale a pena relembrar, aproveita, curte esse vídeo, que é para que o YouTube entenda que esse material é relevante e entregue para um número maior de pessoas. Vai lá, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você não perca nenhuma aula nova, e compartilha desse conteúdo aqui com os teus amigos. Agora, vamos deixar de papo e vamos para a aula. Antes da gente conversar a respeito de módulo de um número real, eu quero propor um desafio para vocês. Quero que vocês mostrem essas 2 sentenças, ou seja, considerando que x, y, z e w são números reais, se x for menor ou igual a y e, além disso, z for menor ou igual a w, então a soma de x com z vai ser menor ou igual à soma, de y com w. Adicionalmente, para os mesmos 4 elementos, x, y, z e w, se a gente souber que x, um número positivo, é menor ou igual a y, e além disso, que z, também positivo, é menor ou igual a w, então o produto de x por z vai ser menor do que o produto de y por w. Todos esses desafios e tudo mais, eles nada mais são do que propriedades. Então eu quero que vocês mostrem isso. Tenho certeza que muitos de vocês já estão fera no assunto. Agora sim, vamos falar sobre o tópico que é módulo de um número real. Quando o aluno escuta módulo de um número real, muitas vezes o que vem na cabeça dele, de forma correta inclusive, é que o módulo de um número negativo é o valor do elemento sem o sinal, ou seja, é o correspondente positivo. Exemplos, módulo de menos 3 é o 3 positivo, módulo de menos 2 é o 2 positivo, módulo de menos π é π positivo. E claro, módulo de 37, o próprio 37, módulo de raiz de 2, o próprio raiz de 2. Todos esses exemplos são verdadeiros. E como eu sei disso? Porque eu conheço a definição. Então, já que a gente precisa conversar a respeito desse conceito, vamos começar falando sobre a definição. Seja x um número real qualquer, a gente define módulo de x como sendo, e daí aqui, olha, as barrinhas que eu já tinha utilizado nos exemplos anteriores, Módulo de x é quem? É o próprio x, caso esse x seja um número positivo, ou seja, olha, módulo de 37, o próprio 37, módulo de raiz de 2, o próprio raiz de 2. Então, módulo de x é o próprio x, caso esse x seja positivo, e vai ser menos o valor de x, caso ele seja negativo. Então, vamos olhar aqui. Módulo de menos 3. Menos 3 é um número negativo. O que essa definição está nos dizendo? Que o módulo de menos 3 vale menos o valor de x. Ou seja, o valor de x é menos 3. Menos com menos, mais. Então, módulo de menos 3 é 3. O que a gente tinha aqui. Pensando no uso da mesma definição, módulo de menos 2 é o quê? Como o menos 2 ele é um valor negativo, o que vale essa segunda sentença, que
o módulo de menos 2 é menos o valor de menos 2, ou seja, 2 positivo. Tudo que a gente vai conversar agora no restante do vídeo é com base nessa definição. Pode ser que alguns de vocês tenham sido apresentados a definição de módulo com uma expressão distinta dessa, ou seja, que o módulo de x ele também pode ser expresso como raiz quadrada de x ao quadrado. Então, nossa próxima tarefa é mostrar que efetivamente módulo de x pode ser expressa como raiz quadrada de x ao quadrado com base na definição que a gente viu aqui. Bem, queremos mostrar o quê? Nós queremos mostrar que módulo de x é raiz quadrada de x ao quadrado. Para fazermos isso, vamos mostrar que módulo de x elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado. Porque note que se a gente mostrar que módulo de x elevado ao quadrado é x ao quadrado, então, como consequência dessa equação, a gente vai ter que x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Como a gente quer mostrar que o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, vamos primeiro ter bem claro qual é a definição de módulo. A definição que a gente acabou de ver é que módulo de x pode ser expresso como x, caso esse valor de x seja positivo, e ele vai ser dado como menos x se o valor de x for estritamente negativo. Por que eu estou falando disso? Porque observem que quando a gente pensa na definição de módulo, existe uma sentença para quando x é positivo e uma sentença distinta para quando x é negativo. Dado que a gente quer mostrar que módulo de x elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado, vamos proceder separadamente para cada um dos casos. Então, caso 1 vai ser quando x for maior ou igual a zero. Quando x for maior ou igual a zero, o que a gente vai ter? Módulo de x elevado ao quadrado. Isso é o mesmo, olha, que módulo de x, tudo isso elevado ao quadrado. Se eu estou falando de valores de x positivos, quando x é positivo, o módulo de x é o próprio x. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, que vale x ao quadrado. Então, percebam que eu já mostrei que é verdadeiro, que módulo de x elevado ao quadrado é x ao quadrado, no caso de x positivo. Vamos agora fazer o caso 2, que são para situações em que x é estritamente negativo. Se x for estritamente negativo, o que a gente vai ter? Que o módulo de x elevado ao quadrado é o mesmo que menos x. Quando eu elevo menos x ao quadrado, eu obtenho como resposta x ao quadrado. Logo, com base nos resultados obtidos dos casos 1 e 2, o que a gente tem? Temos que efetivamente módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. E, portanto, se eu extrair a raiz quadrada em ambos os lados, o que eu vou ficar? Que módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado, que era justamente o que a gente queria mostrar. Uma vez que a gente já mostrou essa proposição, vamos agora para as propriedades. A primeira delas diz o seguinte: módulo de x é estritamente menor do que a se, e somente se, o x ele estiver entre o a negativo e o a positivo, ou seja, se o x for, por um lado, estritamente maior do que menos a e, por outro lado, estritamente menor do que a. Para que essa sentença faça sentido, a gente precisa considerar o a positivo. Por quê? Porque se o a é positivo, eu tenho garantia que esse elemento aqui ele é negativo e mais que esse elemento ele é menor, né, que o elemento da esquerda ele é menor do que esse elemento à direita. Essa é uma propriedade que a gente utiliza muito, então vamos mostrar que ela é verdadeira. Então vamos mostrar que essa propriedade ela é verdadeira. Módulo de x ele é
menor do que A. Aqui a gente vai fazer uso da propriedade chamada compatibilidade da ordem em relação ao produto. Minha proposta aqui é que a gente multiplique de ambos os lados dessa desigualdade o valor positivo módulo de x. Fazendo isso, o que a gente tem? A gente tem que módulo de x vezes módulo de x é módulo de x elevado ao quadrado. E isso é menor que módulo de x vezes a. No entanto, vale também que, se eu tenho essa desigualdade módulo de x menor do que a, nada me impede que eu multiplique de ambos os lados o valor a. Eu também sei que a desigualdade ela não vai mudar de direção, por quê? Porque, por hipótese, o a é positivo. Se é feito isso, temos que módulo de x vezes a é menor do que a ao quadrado. Por meio da propriedade da transitividade, temos que módulo de x ao quadrado é menor do que a ao quadrado. Agora, lembram que na proposição anterior a gente mostrou que módulo de x ao quadrado era igual a x ao quadrado? Pois bem, se a gente usar essa expressão, teremos que x ao quadrado, no lugar então de módulo de x elevado ao quadrado, a gente vai ter que x ao quadrado é menor do que a ao quadrado. Se usarmos a propriedade da compatibilidade da ordem em relação à adição e a gente somar em ambos os lados aqui menos a ao quadrado, teremos que x ao quadrado mais menos a ao quadrado é estritamente menor do que zero. Mais com menos é menos, então é x ao quadrado menos a ao quadrado é menor do que zero. Isso é o mesmo que o produto de x mais a pelo produto de x menos a. Para que um produto entre duas parcelas ele seja negativo, é necessário o quê? É necessário que essas parcelas possuam sinais distintos. Então, vamos resolver essa inequação. Quem tem dúvida nessa parte de inequação, a gente tem um vídeo sobre isso e se você procurar lá na playlist de pré-cálculo, você vai encontrar o vídeo de número 9. Então, para que x mais a seja positivo, o que é necessário? Que x, se a gente somar de ambos os lados menos a gente vai ter que x vai ser estritamente maior do que menos a. Na reta real, se x estiver à direita de menos a expressão ela será, essa expressão aqui, ela será positiva. E se tiver à esquerda, será negativo. Agora vamos lá. X menos a positivo. Se eu somar de ambos os lados a gente vai ter o quê? Que x tem que ser estritamente maior do que a. Então, na reta real, aqui está o a. Os valores que estão à direita de a tornam essa desigualdade verdadeira e os valores que estão à esquerda fazem com que x menos a seja negativo. Nossa questão é a seguinte: a gente quer saber quando o produto de x mais a por x menos a ele é negativo. E quando que isso acontece? Quando as parcelas x mais a e x menos a têm sinais opostos. Percebam que quando a gente está falando de valores à direita de a positivo, ambas as expressões são positivas. Quando a gente está falando de valores à esquerda de a negativo, ambas as expressões são negativas, ou seja, possuem o mesmo sinal. Isso significa que só possui sinal distinto aqui dentro, entre o a negativo e o a positivo.
Então, a nossa solução, ela está aqui dentro. Os extremos menos A e A entram na nossa solução? Não, não entram. Por que não entram? Ou seja, por que a bolinha aberta para esses dois elementos? Porque se x for exatamente igual a menos A, essa expressão vai dar zero, o que não pode. Se x for exatamente igual a A, essa segunda expressão vai ser nula, portanto, a solução é o conjunto de todos os números reais, tais que o x seja estritamente maior do que menos A e estritamente menor do que A. Percebam exatamente o que a gente queria mostrar. A propriedade seguinte ela é muito semelhante à anterior. Ela está falando justamente o oposto, o complementar do que foi dito há pouco. Está dizendo o seguinte: se eu tenho módulo de x estritamente maior do que A, então isso significa que o x ele é estritamente maior do que A ou estritamente menor do que menos A. Novamente, com o A sendo um número positivo. Como essa propriedade ela é extremamente semelhante à anterior, a demonstração, vocês vão ver, elas são muito parecidas. Assim, eu sugiro que você pause o vídeo agora, procure fazer sozinho e depois volte a assistir para conferir se fez tudo certo. Temos que módulo de x é maior do que A. Bem, isso é verdade, então, se eu pegar e multiplicar por módulo de x ambos os lados da desigualdade, o que a gente vai ter? A gente vai ter que módulo de x elevado ao quadrado é maior do que módulo de x vezes A. Mas também vale que o número A é um número positivo, portanto, eu posso multiplicar essa desigualdade aqui por A em ambos os lados e ela não vai ser, o sinal dela não vai ser alterado. Portanto, se eu tenho módulo de x vezes A, isso continua sendo maior do que o A vezes A. Ou seja, módulo de x vezes A é maior do que A ao quadrado. Então, teremos que módulo de x elevado ao quadrado é maior do que módulo de x vezes A, que por sua vez é maior do que A ao quadrado. Ou seja, módulo de x elevado ao quadrado é maior do que A ao quadrado. Só que módulo de x elevado ao quadrado é x elevado ao quadrado. O que significa que nós temos aqui, então, que x ao quadrado é maior do que A ao quadrado. Logo, x ao quadrado menos A ao quadrado é estritamente positivo. O que implica que o produto de x mais A por x menos A precisa ser estritamente positivo. Essa vai ser a nossa tarefa agora. Estudar o sinal para essa expressão. Então, se a gente tem que x mais A vezes x menos A, que isso aqui é estritamente positivo, a gente espera que a solução ela seja obtida quando essas parcelas aqui possuírem os mesmos sinais. Então, de x mais A estritamente positivo, a gente tira que x tem que ser estritamente maior do que menos A. E de x menos A estritamente positivo, a gente tira que x precisa ser estritamente maior do que A. Vamos agora às retas. O menos A está aqui, então, se x estiver à direita de menos A, vai ser positivo. À direita de menos A é positivo, portanto, à esquerda é negativo. Se ele estiver à direita de A, é positivo. Se estiver à esquerda de A, essa expressão é negativa. A gente está procurando por aqueles valores que fazem o produto ser positivo. O produto ele é positivo quando
quando a gente está multiplicando fatores com o mesmo sinal. Quando é que possuem o mesmo sinal? Vamos olhar aqui. Então, pensando em termos de solução, menos A, percebam que todos os valores que estão à esquerda de menos A, eles possuem o mesmo sinal, então fazem parte da solução. Todos os elementos que estão à direita de A também possuem o mesmo sinal, logo fazem parte da solução. Os extremos do intervalo menos A e A, eles não fazem parte da solução, bolinha aberta para eles. Por quê? Em que o produto precisa ser estritamente maior do que zero, ok? Então, a nossa solução é o conjunto de todos os números reais, tais que ou eles são menores do que menos A, ou eles são maiores do que A. E você que tentou fazer sozinho, deu tudo certo? Espero que sim. Vamos para a propriedade seguinte. Essa propriedade a gente também usa muito, que é o seguinte: se eu tenho o módulo de um produto, então isso é o mesmo que o produto do módulo. Esse resultado ele é muito utilizado e agora a gente vai ver o porquê que ele é verdadeiro. Módulo de AB, ou seja, vamos sair dessa parte da igualdade e vamos tentar chegar nessa outra. Quando a gente pensa em módulo do produto de A por B, o que a gente sabe sobre definição de módulo? A gente conhece a definição do módulo, que diz que se x for positivo, o módulo é ele mesmo, e que se x for negativo, o módulo é o oposto dele. Com base nessa definição, a gente mostrou uma proposição, que era a seguinte, que módulo de x é o mesmo que a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, a gente pode, nas demonstrações, usar ou uma versão, vamos pensar assim, da definição, ou a sua consequência. Aqui, vamos usar esse resultado mais compacto. Módulo de A vezes B é o mesmo que a raiz quadrada de AB ao quadrado. Agora, AB elevado ao quadrado é o mesmo que A ao quadrado vezes B ao quadrado. O que a gente tem lá das propriedades das raízes é que raiz de um produto é o produto das raízes, portanto, raiz de A ao quadrado vezes raiz de B ao quadrado. Mas raiz de A ao quadrado é o mesmo que módulo de A. Raiz de B ao quadrado é o mesmo que módulo de B. Então, a gente mostrou que módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Vale também que, se eu tiver o módulo de uma divisão, isso é o mesmo que a divisão dos módulos. A exemplo do que eu sugeri anteriormente, pausa o vídeo aqui e tenta fazer sozinho essa demonstração. É muito similar à que a gente acabou de resolver. Para mostrar que o módulo de A sobre B é igual ao módulo de A sobre o módulo de B, o que a gente vai fazer? Vamos usar o resultado da proposição que diz que módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado. Ou seja, se eu estou falando de módulo de AB, então isso aqui é a raiz quadrada de A sobre B elevado ao quadrado. Bem, mas A sobre B elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado de um quociente é o quociente dos quadrados. E a raiz quadrada do quociente é o quociente das raízes, ou seja, isso aqui é a raiz quadrada de A ao quadrado dividido pela raiz quadrada de B ao quadrado. Só que raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A. Raiz quadrada de B ao quadrado, módulo de B. Então, a gente mostrou o que a gente queria. Você que tentou fazer sozinho e passou por aqui só para conferir o resultado, também acertou? Espero que sim. Vamos para outra. Essa propriedade ela é muito utilizada ao longo de todo o curso de cálculo. Então, é fundamental
conhecer ela e saber por que ela é verdadeira. É a desigualdade triangular. Diversas vezes a gente se refere a essa propriedade por meio desse nome desigualdade triangular. Por isso eu coloquei aqui ele em destaque. Agora vamos ver o que ela diz. Ela diz o seguinte para nós, que se eu tenho dois números reais A e B, então o módulo da soma é menor, e aqui eu vou colocar até de vermelho, é menor ou igual à soma dos módulos. Já vi muito aluno fazer confusão com essa propriedade. Então, vamos demonstrar ela, que é para que isso nunca mais aconteça. Se a gente lembrar da definição de módulo, o que a gente tem? Que módulo de x é o próprio x, se esse x ele for maior ou igual a zero, e será menos ele, ou seja, será o oposto dele, caso ele seja negativo. Se ao invés de módulo de x, a gente estivesse falando sobre módulo de AB, o que teríamos? Que módulo de A mais B é o quê? É o próprio A mais B, caso esse A mais B seja positivo, e será o oposto dele, caso essa expressão, Caso essa expressão seja negativa. Então, o que a gente vai fazer é, uma vez que a própria definição de módulo é algo dividido em duas partes, faremos essa demonstração aqui em partes. Começaremos por essa e, na sequência, faremos essa outra. Então, parte 1. A soma de A com B é positiva, o que implica que módulo de A mais B é exatamente igual à soma de A com B. Percebam que, da própria definição, a gente pode concluir que A é menor ou igual a módulo de A, da mesma maneira que B é menor ou igual a módulo de B. Vamos pensar no A igual a menos 3. Menos 3 é menor ou igual que módulo de menos 3, que é 3. Em particular, o menos 3 ele é estritamente menor do que 3. Agora, se ao invés de menos 3 eu pensar em 3 positivo, eu vou ter que 3 é menor ou igual que módulo de 3, que é o próprio 3. Aqui o que vale é a igualdade. Essa sentença aqui, então, ela representa tanto essa situação quanto essa outra. Agora, vocês lembram que a gente começou esse vídeo eu propondo um desafio para vocês, que era mostrar duas propriedades? Pois bem, a gente vai fazer uso delas, da primeira, para poder concluir a nossa demonstração. O que a primeira propriedade fala? Fala que se eu tenho uma desigualdade de um x menor ou igual a y e um z menor ou igual a w, então a soma de x com z é menor ou igual que a soma de y com w. Ou seja, tenho duas desigualdades, então eu posso somar elas de ambos os lados, que a desigualdade permanece válida, ou seja, A mais B vai ser menor ou igual que a soma do módulo de A mais o módulo de B. Percebam que a gente já conseguiu mostrar o que a gente queria. Vamos agora fazer a parte 2. O que nós temos na parte 2? Que o módulo de A mais B é igual a menos a soma de A com B, ou seja, é o oposto de A com B. Mas aqui o que a gente tem? Ou seja, isso é o mesmo que menos 1 que multiplica a soma de A com B. Aqui vale a propriedade da distributividade do produto em relação à soma, ou seja, é menos 1 vezes A e menos 1 vezes B, que é o mesmo que menos A menos B. Podemos escrever o quê? O menos A
ele é menor ou igual ao módulo de A. E o menos B é menor ou igual ao módulo de B. Uma vez que isso aqui é verdade, nós temos, então, que menos A com menos B vai ser menor ou igual que a soma do módulo de A mais o módulo de B. Portanto, o que a gente mostrou? A gente mostrou que o módulo de A mais módulo de B é menor ou igual à soma do módulo de A com o módulo de B, que era justamente o que a gente queria. Bem, a última propriedade que a gente vai ver é a seguinte: o módulo da subtração de A por B, ou seja, o módulo de A menos B, por um lado, ele é maior ou igual à subtração do módulo de A pelo módulo de B, e por outro lado, ele é menor ou igual à soma dos módulos. Então, agora a gente vai mostrar isso. Reparem que temos que mostrar duas coisas. O módulo de A menos B é maior ou igual a módulo de A menos módulo de B, e que também o módulo de A menos B é menor ou igual à soma do módulo de A por B. Então, isso aqui a gente vai chamar de parte 1 e essa de parte 2. Vamos à parte 1. Para fazer essa parte 1, vamos começar fazendo uma mudança de variável. Façamos que A menos B é igual a um número real C. Se isso é verdade, e é, a gente tem que A é o mesmo que C mais B. Logo, o módulo de A é a mesma coisa que o módulo de C mais B. Agora, pela desigualdade triangular que a gente viu há pouco, isso aqui é menor ou igual que a soma do módulo de C com o módulo de B. O que a gente tem aqui? Que o módulo de A menor ou igual ao módulo de C mais o módulo de B. Se o módulo de A é menor ou igual que o módulo de C mais o módulo de B, então, se a gente pegar e usar a propriedade da compatibilidade da ordem em relação à adição e subtrair em ambos os lados da equação menos módulo de B, a gente vai ter que módulo de A menos módulo de B é menor ou igual que módulo de C. Só que lembra, C é a mesma coisa que A menos B. Então, daqui a gente tem que o módulo de A menos módulo de B é menor ou igual que módulo de C, que por sua vez é A menos B. Isso significa que a gente mostrou a parte 1. Vamos agora mostrar a parte 2. Parte 2. Queremos mostrar que o módulo de A menos B é menor ou igual que a soma dos módulos de A com B. A menos B é o mesmo que A mais o oposto de B. Percebam que o que a gente tem aqui é o módulo de uma soma. E pela desigualdade triangular, isso é menor ou igual à soma dos módulos. Então, isso é menor ou igual à soma desses dois módulos. Agora, o módulo de um número negativo, ele é positivo. Portanto, isso aqui é módulo de A mais módulo de B. Ou seja, a gente mostrou que módulo de A menos B é menor, olha aqui, é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B, justamente como a gente queria. Com isso, a gente mostrou as principais propriedades dos módulos de números reais e, no próximo vídeo, a gente vai ver como resolver uma série de exercícios envolvendo esse tópico. Não deixe de assistir. Nos vemos lá!